Veja nesta edição, funcionários da Cosampra entram em greve. Distribuidoras de energia devem informar os custos do consumo nas contas. Estratégia educacional garante aprendizado de crianças e adolescentes por meio de atividades lúdicas. Assembleias legislativas podem ter autonomia para criar novos municípios. Sebos ajudam a democratizar a leitura. Grupo Parafolclórico de Dança do Guamá leva alegria à terceira idade. E no quadro de economia, Pedro Loureiro dá dicas para quem quer viajar para fora do país. Hoje é terça-feira, 4 de junho, e o Nazaré Notícias está no ar. Vamos começar a edição de hoje falando da greve dos funcionários da Cosampa, a Companhia de Saneamento do Pará. Desde a 0h de hoje, os servidores paralisaram suas atividades. Eles pedem um reajuste salarial de 12% e pretendem seguir com a greve até que haja acordo com a companhia. Os trabalhadores tentaram um acordo, mas depois de 7 rodadas de negociação, decidiram entrar em greve. A principal luta é o aumento de salário e do Vale Alimentação. Então, nós estamos num processo de database. Após 7 rodadas, tinha marcado uma negociação na semana passada, na quarta-feira. Eles se retiraram, eles suspenderam a negociação e não restou outro caminho aos trabalhadores no seu caminho da luta. Por isso, nós estamos começando uma greve hoje em todo o estado do Pará. A paralisação se estende a 8 unidades do interior do estado. Em Belém, mais de 70 postos operacionais e de atendimento estão parados. A Cosampa está presente em 58 municípios do Pará, com um quadro funcional de cerca de 1.400 funcionários. O salário base da categoria gira em torno de R$ 1.400. A última greve dos trabalhadores aconteceu em 2011, quando eles paralisaram as atividades durante 10 dias. Uma questão certa é greve, vamos fazer greve aí pelas nossas conquistas, para que nós possamos ser ceifados os nossos direitos, já conquistados, que nós conquistamos com muita luta, e é inadmissível nós que venhamos perder nosso direito, não. Nós queremos manter nossos direitos, nossas conquistas também, entendendo? E queremos, sairmos daqui vitoriosos com essa greve também. A greve da Cosampa iniciou hoje e segue por tempo indeterminado. E em nota, a Cosampa esclarece que já antecipou o aumento de 7,16% a todos os empregados, garantindo a reposição dos salários, pisos e tickets conforme o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. A empresa também afirma que tem uma receita deficitária e que já gasta com os custos com o pessoal o percentual de 81,61% em relação à arrecadação mensal da empresa. E no quadro de economia de hoje, a repórter Caroline Guimarães conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Ele vai falar sobre quem vai viajar para fora do país. Marcos, julho, que já está se aproximando, é o mês de férias para muita gente, né? E é necessário, nesse período, planejar. Quem vai viajar para fora do país precisa planejar todo esse período, todas as suas férias. E o Pedro Loureiro está aqui ao nosso lado e ele vai dizer, né, Pedro, tem que ter esse cuidado na hora de planejar as férias. O que acontece é isso, as pessoas, férias, a empolgação, a alegria, tudo festa, e as pessoas esquecem de fazer um planejamento. Principalmente quem vai para o exterior, essas pessoas sofrem muito. Por exemplo, pessoas que viajaram um mês atrás e não se planejaram, hoje quando voltaram para o Brasil, podem ter algumas surpresas, gasto de cartão de crédito, uma série de coisas. Então, para as férias serem excelentes durante e depois, tem que ter um pouquinho de planejamento. Como tudo na vida, principalmente quando envolve dinheiro. Quem ficou interessado, então, para saber um pouquinho sobre esse planejamento e esses cuidados, pode ligar para a gente no 4006-9211, que o Pedro vai esclarecer todas as dúvidas. Pedro, antes de viajar, que cuidados são esses? Olha, tem uns cuidados que a gente vê sempre que a boa parte não toma. Nós preparamos até um quadro aí pequeno que mostra alguns cuidados que as pessoas devem ter antes, não é nem antes de embarcar, é quando ela começa a preparar a sua viagem. Primeiro, antes de mais nada, faça um seguro dos seus bens de maior importância, aqueles que ficam. Nada pior do que você estar no exterior e ter um problema com a sua casa, o seu escritório, que é onde você trabalha. Faça um seguro. Segundo, faça um seguro de vida, porque muitas vezes o casal viaja, os filhos não vão, mas os filhos dependem financeiramente daquele casal. Imprevistos acontecem, então é bom o seguro de vida. O seguro de viagem. Muita gente chama de seguro de viagem de seguro bagagem.
elas confundem porque, na verdade, ele cobre as duas coisas. Seguro de viagem ele é bem extenso, ele cobre toda a sua bagagem, cobre problemas de saúde, problemas jurídicos que você tenha, uma série de coisas. Ele é completo. E, atenção, para alguns países é obrigatório. Os países da zona do euro, se você não tiver o seguro viagem num valor mínimo, que são 30 mil euros, você pode ser barrado na imigração, independente de visto e documentação. Na hora de comprar moeda estrangeira, o ideal é que a pessoa coloque entre 10% e 15% em espécie. O resto, você pode comprar. Os antigos travel checks, que eram aqueles de papel que você assinava, ainda existem, mas agora você pode colocar tipo cartão de débito. Você coloca aquele crédito ali, no caso de perda, extravio, qualquer problema, você tem aquele dinheiro de volta. Até porque assalto existe no mundo inteiro, não é só no Brasil. E definir quanto você pode gastar. Não só durante a viagem toda, e tentar fazer aquela divisão do que é para presentes, o que é a sua despesa do dia a dia, porque se você ultrapassar, fatalmente você vai entrar no cartão de crédito. Muitas vezes ele não tem limite para você entrar e quando você tem, já ultrapassou. Então é fazer um planejamento. Tantos dias, tantos R$1.000, R$1.000, o que você tem para gastar e fazer a divisão. Parece muita coisa, mas na verdade é necessário, né? Quais são os principais erros nesse sentido? É achar, lá a gente vê, né? Isso é muito nosso, isso é muito dos latinos, do brasileiro mais ainda, né? Não, lá a gente vê, bora arrumar mala, as pessoas se preocupam mais em arrumar a mala, que roupa vão levar, que lugares vão visitar, do que com que dinheiro eu vou pagar. Isso é muito importante, né? Você tem que saber de onde sai esse dinheiro, porque senão você passa 30 dias de férias maravilhosas e passa um ano pagando as contas e com dor de cabeça, fica até com medo de viajar de novo. Então, durante as viagens, durante o momento que você sair e voltar, também tem algumas dicas que nós preparamos um quadro. São dicas simples que você consegue fazer durante qualquer viagem. Primeiro, controlar o dinheiro que sai. Isso é muito óbvio, mas muita gente não faz. Por exemplo, você vai ficar 10 dias, tem, vamos dizer, $1.000, $100 por dia. Se um dia você gastou 200, você tem que saber que outros 2 dias você só pode gastar 50, porque o dinheiro vai acabar. Outra dica, não usar o cartão de crédito, ele é para emergência. Você paga pouco mais de 6% de IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, na moeda estrangeira. Quer dizer, isso pesa. De $1.000 você vai gastar mais de $60 só de imposto. Deixar uma reserva para emergência, é aquele negócio, voltar com dinheiro no bolso sim, porque no último dia o seu voo pode fazer uma escala, ter um problema e a companhia muitas vezes não vai pagar, porque ela não tem que pagar por tudo ou você tem que pagar e brigar depois. Então, ter essa emergência e andar com o cartão do seguro viagem. Ponha na carteira, porque lá tem todos os telefones de emergência e às vezes se você sofre um acidente e quem lhe socorre vê o cartão, ali a própria empresa que fez o seguro, ela consegue localizar parentes, ela tem toda a estrutura e todo o conhecimento para lhe ajudar. Pequenas dicas, mas que ajudam muito na hora da viagem. É verdade. No próximo bloco, a gente vai descobrir que cuidados ter quando voltar de viagem, não é, Pedro? Quem quiser participar, pode ligar para o 4006-9211 e participar com a gente. Pedro Loureiro vai estar aqui esclarecendo as dúvidas. Nós voltamos aí no estúdio com você, Marcos. O restaurante popular, localizado no bairro da Campina, em Belém, será fechado no próximo dia 15 de junho. Ele atende cerca de 1.200 pessoas diariamente, com refeições ao custo de R$2. O espaço ficará fechado por um período de 2 a 3 meses. E, de acordo com a Prefeitura de Belém, o local tem problemas de infraestrutura e irregularidades, como contratos vencidos e gastos abusivos. Os problemas foram detectados pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria Municipal de Urbanismo. A partir deste mês, as distribuidoras de energia elétrica deverão informar, por meio das faturas emitidas aos consumidores, as bandeiras tarifárias, verde, amarela e vermelha. Elas indicarão o custo da energia usada em função das condições de geração de eletricidade. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, para o mês de junho foram acionadas bandeiras vermelhas nos 4 subsistemas de geração de energia: Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul.
As bandeiras tarifárias funcionarão como semáforos de trânsito. A verde significa custos baixos de geração, portanto, a energia elétrica estará mais barata naquele mês. A bandeira amarela indicará um sinal de atenção, pois os custos estão aumentando. Já a bandeira vermelha mostra que a energia necessária para atender a demanda dos consumidores tem sido gerada com custos maiores. A aplicação das bandeiras tarifárias deverá ser efetivada pelas distribuidoras do país a partir de janeiro de 2014, mas neste mês começa o período de testes. Com a sistemática, haverá uma sinalização mensal do custo de geração de energia elétrica, dando ao cidadão a oportunidade de gerenciar melhor o seu consumo de energia e reduzir o valor da conta de luz. E agora vamos falar de educação. As inscrições para o SISU nas vagas em cursos de graduação em universidades federais e institutos federais de ensino superior para o segundo semestre deste ano serão abertas no próximo dia 10. Só poderá participar quem tiver feito o Enem de 2012 e não tiver tirado 0 na redação. A primeira chamada do SISU será feita no dia 17 de junho, com matrículas nos dias 21, 24 e 25 de junho. E a segunda chamada no dia 1º de julho, com matrículas nos dias 5, 8 e 9 de julho. O prazo para as inscrições termina no dia 14. Ensinar a partir de atividades lúdicas pode ser uma importante estratégia para garantir o aprendizado de crianças e adolescentes em sala de aula. A constatação é de um trabalho de pesquisa que gerou 2 publicações e já formou dezenas de professores da rede pública de Belém para a prática da arte no espaço escolar. 20 professores da rede pública de ensino e 2 estudantes de graduação participaram das oficinas do projeto Metodologia de Ensino, o lúdico na prática dos professores da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. O projeto é resultado da pesquisa desta professora, que atua na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Primeiro porque a ludicidade ela faz parte do desenvolvimento do homem, nós aprendemos a brincar. Né? E eu não conheço nenhum ser humano que não goste de exercer a sua ludicidade. Né? Segundo, que hoje a legislação da área de educação, ela prima por trazer a ludicidade para o contexto escolar. Né? E, além do mais, é muito prazeroso para as crianças hoje trabalharem de forma lúdica na escola, através dos jogos, dos brinquedos e brincadeiras. E isso faz toda a diferença no contexto escolar. Né? Dança, teatro e música são instrumentos que contribuem para facilitar o ensino e a aprendizagem. Para participarem das oficinas, os professores precisam atender a alguns requisitos: ser servidor efetivo do ensino público, não estar em nenhum período de licença, ou seja, deve estar atuando em sala de aula e em séries iniciais ou na educação infantil. Esse projeto foi criado em 2011. Ele é destinado a educadores da rede pública de ensino que trabalham com educação infantil e também ensino fundamental, séries iniciais. E a função desse projeto é trazer esses professores, né, para dentro da escola de teatro e dança, e a partir do envolvimento com a arte, com a dança, com o teatro e com a música, a gente criar metodologias inovadoras que eles possam levar lá para o seu espaço, para a creche, para a escola, e poder desenvolver dentro do seu espaço, da sua instituição, um trabalho em que as crianças sintam prazer em estar na escola, não passar pela escola. As oficinas contam com professores de dança, música e teatro da própria escola da UFPA. Os participantes da primeira turma aplicaram a proposta na sua prática de ensino e os relatos de suas experiências geraram as páginas do livro Ludicidade e Formação de Educadores. E aí a gente tem experiência na área do brinquedo cantado, de jogos de regras, de brincadeiras tradicionais. E o ganho desse projeto foi que esses professores, eles escreveram, né? Quer dizer, não foi um trabalho escrito por mim, eu ouvi as experiências e escrevi, mas eles escreveram a sua própria experiência. Então, eles também são autores dessa produção. Fruto da observação das brincadeiras de crianças do ensino fundamental durante os intervalos das aulas, o livro O Lúdico na Vida e na Escola, Desafios Metodológicos, também pode ser um instrumento teórico na hora de entender a importância de brincar para aprender.
E além do mais, a gente teve dentro desse projeto, nós conseguimos elaborar um subprojeto chamado Brinquedo Cantado da Amazônia. E aí toda uma valorização desse espaço que é nosso, da Amazônia, do norte do Brasil. E aí a partir de lendas, de causos, de contos, de histórias dessa região, a gente pôde elaborar um novo trabalho que deve estar saindo até o final do ano, que é um CD com músicas daqui da Amazônia, né? Brinquedo Cantado da Amazônia, onde a gente vai poder cantar e brincar com as crianças coisas da nossa região. E os livros podem ser encontrados na própria Escola de Teatro e Dança da UFPA e as inscrições para uma nova turma de formação para educadores iniciam em agosto deste ano. Informações pelo número 3212-5050. E a Universidade Federal do Pará decidiu adotar o Enem como única etapa do vestibular 2014. A decisão foi tomada ontem pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão durante reunião extraordinária em Belém. No processo seletivo de 2014, não haverá mais outra etapa, como ocorria nos anos anteriores. O argumento para a adoção do Enem como única etapa teve motivação orçamentária. Em abril, a presidente Dilma Rousseff sancionou lei que assegura a isenção total do pagamento da taxa de inscrição em vestibulares de instituições federais a estudantes de baixa renda. O direito está garantido aos alunos da escola pública e bolsistas integrais da rede particular. E o CONCEP também determinou que uma parcela do número total de vagas da instituição seja destinada ao SISU. E você acompanha ainda nesta edição: Assembleias Legislativas podem ter autonomia para criar novos municípios. Sebos ajudam a democratizar a leitura. Grupo Parafolclórico de Dança do Guamá leva alegria à terceira idade. E no quadro de economia, Pedro Loureiro dá dicas para quem quer viajar para fora do país. Não saia daí. Após 17 anos da emenda constitucional que retirou dos estados o poder de decidir sobre emancipações, a Câmara dos Deputados deve votar hoje o projeto de lei complementar que pode devolver às Assembleias Legislativas a autonomia de criar novos municípios. Estimativas iniciais apontam que, se isso acontecer, cerca de 410 novos municípios poderão ser imediatamente criados e o número de cidades brasileiras deverá aumentar para 5.980. Os números são com base nos projetos que já estão tramitando nas 26 Assembleias Legislativas do país. O Pará possui uma das maiores listas, 51 novos municípios a serem criados. Os municípios com até 8.000 habitantes, criados entre 2001 e 2010, têm orçamento anual em torno de 20 milhões de reais cada. Com a criação de 51 municípios, essa despesa poderia chegar a 1 bilhão de reais por ano. Com a criação, haveria uma redistribuição das verbas da principal fonte de financiamento dessas cidades, que é o Fundo de Participação nos Municípios. Em todo o Brasil, o custo dos 410 novos municípios deve chegar a 8 bilhões e 200 milhões de reais. Mais de 11 mil veículos foram fiscalizados pela Polícia Militar do Pará durante o feriado de Corpus Christi nas rodovias estaduais e cerca de 200 pessoas foram abordadas com 909 autos de infração emitidos. A Operação Corpus Christi também realizou ações de prevenção e enfrentamento da criminalidade. Não houve mortos ou feridos nas estradas paraenses. A operação aconteceu em 19 postos de fiscalização distribuídos nas diversas rodovias estaduais e foi executada entre o dia 29 de maio e 3 de junho. E vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Hoje o tema é voltado para quem vai viajar para fora do país. Caroline. É isso mesmo, Marcos. E para ficar tudo bem, tudo bonito, além das dicas que a gente já deu no primeiro bloco, existem mais últimas dicas, não é, Pedro? Para que tudo ocorra bem, para que não haja dor de cabeça na hora de viajar para o exterior. Quais são essas dicas? Existem algumas coisas que acontecem quando a pessoa viaja, que são aquelas despesas que ela não pensou que ia ter. Fora aquelas que é a empolgação daquela despesa, aquela compra não planejada, existem despesas que ela não tinha conhecimento. E às vezes não tinha conhecimento por falta de cuidado ou falta de orientação de quem vendeu aquele pacote. Nós preparamos um quadro com assim, as principais falhas que tem e que geram algumas despesas inesperadas.
Primeiro cuidado que a pessoa tem que ter. Quando receber o voucher entregue pela agência, voucher é aquele papelzinho que vem escrito todos os serviços que você comprou. Verifique detalhadamente, porque o voucher diz o que você tem direito. Por exemplo, tem hotéis que não dão direito a estacionamento, não gratuito, você tem que pagar. Então imagine, no exterior tem muito hotel que cobra 15, 20 dólares por dia. 10 dias vai dar 150, 200 dólares. Café da manhã nem sempre está incluído, então fique atento. Alguns países, aí a notícia boa, mas você tem que saber aproveitar, existe uma coisa que se chama detaxe, na Europa principalmente. Você recebe de volta alguns impostos na saída, quando você vai sair, pegar seu voo de volta. Alguns produtos chegam a 17% sobre o valor pago, isso é bastante. Em compensação, nos Estados Unidos, as etiquetas que você fica vendo ali com preço, elas não estão com os impostos incluídos. Então a pessoa se empolga, faz aquela soma ali no carrinho, quando chega no caixa, dá diferente, não entende por quê. Dá diferente porque o imposto é incluído na hora do check-out, quando você vai pagar. Lembrando que nós já falamos hoje, que cobra-se IOF sobre os gastos no cartão de crédito, isso é pouco mais de 6%. A cotação do dólar, se você usar o cartão, que não deveria usar, mas se usar, você paga na cotação do dia que você paga o cartão. Porque as pessoas vão embarcar, o dólar está uma cotação na cabeça e ela passa a viagem inteira pensando naquela cotação. E às vezes o dólar subiu. Então ela tem que ficar atenta com isso, porque a diferença pode ser cobrada em outras faturas. E no final, você tem que ter um limite no seu cartão de crédito. Por quê? E tem que ser internacional. Porque hotéis e locadoras de carro, por mais que esteja tudo pago, você pagou tudo no Brasil. Na hora que você vai retirar o veículo ou fazer o check-in no hotel, eles vão pedir o seu cartão e vão passar o seu cartão como garantia para alguma eventualidade, né? Para cobrir um seguro, cobrir uma despesa adicional. Então, se você não tiver limite, ali você pode ter problema. Então, não é que eles vão cobrar de novo, aquilo é uma garantia. E essas são algumas dicas que muitas vezes as pessoas não recebem na hora. O agente de viagem esquece ou está novo no mercado, e você viaja sem essas informações. E isso pode gerar uma despesa grande na volta, e é dor de cabeça. Precisa ficar atento, quem está acostumado a viajar dentro do país, para quem vai viajar para fora do país, porque existe uma diferença de comportamento, né? Tem, completamente, e as despesas, como nós falamos aí, há um seguro viagem. Quem viaja dentro do Brasil e tem um plano de saúde que dá cobertura emergencial nacional, você não tem que se preocupar com isso, mas no exterior você já precisa. Então são pequenos detalhes que não é para meter medo em quem vai viajar para o exterior, né? É para a pessoa ficar alerta para que aquela viagem seja realmente uma viagem muito boa, não só durante, como nas lembranças depois, só boas lembranças. Então, lembrando que na próxima terça-feira, Pedro Loureiro estará aqui conosco novamente e ficam essas dicas especiais a todos. Boa viagem para quem vai para fora do país. É com você, Marcos. Cerca de 150 indígenas que há 9 dias ocupavam as instalações da usina hidrelétrica de Belo Monte viajaram para Brasília hoje e eles participam de uma reunião com representantes do governo federal. O encontro será no Palácio do Planalto com os ministros José Eduardo Cardoso, da Justiça, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência e Edson Lobão, de Minas e Energia. A vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá, também deve participar da reunião. O principal canteiro de obras da hidrelétrica esteve ocupado 2 vezes por 17 dias durante o mês de maio. Os indígenas reivindicam a suspensão de obras e estudos de barragens em terras indígenas e a garantia do direito da consulta prévia com o poder de veto. Os sebos são lugares onde é possível adquirir livros a um preço acessível. Democratizar a leitura é um dos objetivos do Porão Cultural. Entenda essa história na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. O espaço é agradável desde a recepção. A entrada já vai familiarizando a pessoa ao local. É simples, mas aconchegante. De acordo com o proprietário deste sebo, o espaço foi sendo construído aos poucos com a ajuda de todos os que o frequentam. São mais de 4.000 exemplares postos à venda, uma história que começou há 7 anos. O Porão ele vai completar 6 anos e ele nasceu de uma pergunta, tipo, o que fazer para contribuir com o índice de leitura no Brasil?
As pessoas falam muito que o brasileiro não gosta de ler. Mas será que ele realmente não gosta de ler? Ou será que a falta de políticas públicas voltada para a leitura, voltada para o incentivo da leitura, não vai diretamente nessa deixa? O Porão ele veio nesse viés. Nessa tentativa de democratizar o acesso ao livro, nós fomos para a rua com o intuito de realmente levar o livro para as pessoas. Que as pessoas pudessem comprar o livro a um preço acessível, pudessem ter acesso ao conhecimento de forma mais facilitada e de forma mais abrangente. E a partir daí, o projeto foi dando certo ou não, fechando, e hoje tem um Porão Cultural, que é isso aqui que vocês conhecem. Criado com o intuito de democratizar a leitura, o Porão Cultural é mantido por amor. Desde 2007 até hoje, ele já fechou as portas 3 vezes, mas a dedicação de Erickson e o amor dos usuários pelos livros mantém essa proposta viva. A sociedade civil ela tem preconceito com esse espaço. Acham que sebo é lugar de livros velhos, lugar de livros empoeirados, e não é por aí. Não é por aí. Os sebos, eu acho que eles são, de fato, o lugar onde está a verdadeira democratização do conhecimento. Então, nós esperamos sempre mais. Claro que não é o que nós esperamos, mas se o projeto ele existe, se o Porão está caminhando há 2 anos, é porque eu acho que, de alguma forma, está dando certo. O Porão Cultural começou nas ruas. Hoje tem sede própria e cresceu ainda mais. Ganhou o mundo através da internet, que é responsável por 99% de toda a sua venda. O sonho que começou lá atrás, há 7 anos, de democratizar a leitura, torna-se realidade a cada dia. Se a gente conseguir descentralizar os locais de acesso ao livro, tirar das bibliotecas, tirar das escolas e colocar o livro por onde as pessoas frequentam, por onde as pessoas circulam, supermercado, feiras, hospitais, bares, qualquer lugar, eu acho que a gente incidiria nos índices de leitura do brasileiro. Então o Roda Livro é isso, é descentralizar o acesso ao livro no Brasil. Atualmente o Roda Livro ele existe em 10 lugares, onde as pessoas podem pegar o livro sem cadastro, sem pagar nada, sem absolutamente nada. Basta a sua boa vontade de pegar um livro e devolver quando acabar de ler. Os livros são doações de quem gostou de uma obra e quer passá-la adiante ao invés de esquecê-la na estante. E quem quiser contribuir. Basta chegar e o Roda Livro ele precisa de ajuda, porque ele precisa das pessoas. Todo mundo, todas as pessoas, elas têm livros nas suas casas. Que já leram, que não leram, que recebeu do governo. Por que não bota esse livro para circular? E quem quiser ajudar a manter o projeto Doando Livros, basta ir ao Porão Cultural, que fica aqui em Belém, na Avenida Almirante Tamandaré, número 692, ao lado de um curso de idiomas. Ou entre em contato pelo telefone 8129-4983. De hoje até sexta-feira, o violonista e guitarrista Careca Braga vai ministrar gratuitamente uma oficina de harmonização e improvisação musical em Belém. A ideia é ajudar no aperfeiçoamento de artistas que trabalham nesta área. Mais informações sobre a oficina pelo número 3224-5305. E amanhã teremos mais entrevistas ao vivo aqui no Nazaré Notícias, não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Amanhã nós estaremos com um representante do Sebrae que vai dar dicas de como abrir o seu próprio negócio. Quem quiser participar já sabe, basta ligar para o 4006-9211. É com você, Marcos. Obrigado, Carol. Um grupo parafolclórico do bairro do Guamá, um dos mais populosos de Belém, mostra que a terceira idade é uma fase para relaxar e aproveitar nossas riquezas culturais. Na hora de dançar, o que importa é a leveza e a descontração. O grupo conta com cerca de 20 integrantes, mulheres que se juntaram para fazer o que gostam, dançar. O grupo parafolclórico de dança açaí surgiu há 13 anos como uma brincadeira e hoje é bem mais que isso. O grupo ele começou a partir da Casa Açaí, que é uma casa de terceira idade que tem aqui no bairro, ligada ao Espaço Cultural Nossa Biblioteca, que é uma instituição que é uma biblioteca comunitária. Então lá dentro da casa nós tínhamos um grupo de idosas que faziam hidroginástica e gostavam de dançar.
Isso foi em 2000. Então eu entrei nesse mesmo ano para fazer uma atividade com os idosos lá, que era arte em papel e arranjos florais. E eu já era de um grupo de dança, da própria instituição, só que eu dançava. E aí elas manifestaram a vontade de querer montar um grupo só dos idosos. E aí eu abracei a causa, né? Elas trazem no gingado e nos passos uma tradição, a dança do carimbó. E a ideia do grupo mesmo é manter viva essa cultura através dos idosos. Aprendi muitas coisas com eles, como as técnicas de dançar carimbó, que a gente pensa que é só aquele pé para frente e para trás movimentado. Elas foram me ensinar, olha, na minha época se dançava só com um pezinho na frente do outro. E depois a gente fazendo a pesquisa, viu que é assim que se dança o carimbó. E que antes se dançava o carimbó eram mais os idosos, porque eles tinham esse passinho básico, né? Que é um passo que é básico do índio. O encanto não está somente na dança, começa na preparação. Os ornamentos são fundamentais e antes de dançar elas precisam aquecer. Existe todo um cuidado, sim. Antes de começar a aula, nós vamos fazer um trabalho de alongamento com ela, onde elas são alongadas, vai trabalhar a mãozinha, o pezinho, tudo, para não começar assim, que aí tem umas que tá travando, professora, né? Porque não alongou o corpo antes. E na hora de dançar, elas são nada mais, nada menos que surpreendentes. Para mim é uma grande alegria e eu tenho como uma vitória de Nossa Senhora de Nazaré que sempre a gente pede a ela. Então eu peço sempre a ela, que ela sempre nos dê força, saúde, todas as minhas parceiras, né, que a gente continue. Enquanto o vida tiver, Nossa Senhora me dê saúde, eu estou no carimbó, dançando carimbó com o meu grupo. Um grupo de dança que contagia. Aqui, a idade não importa. Na verdade, ela quase nem é percebida. O importante mesmo é a vontade de dançar e disposição. Sentimento que já se percebeu, essas mulheres têm de sobra. É um sentimento muito gostoso, porque tudo que você faz com amor, como o nosso grupo aqui, a gente dança porque a gente gosta do que a gente faz. Então a gente dá é um prazer para a gente. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!